A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 3, com o seguinte tema: Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. O objetivo central desta lição é tentar compreender a grandeza do amor que uniu Ruth e Noemi. Essas mulheres viviam separadas geograficamente, culturalmente e espiritualmente, até que Malom, o filho mais velho de Noemi, conheceu Ruth. A providência divina que uniu esse casal também uniu a nora e a sogra em uma amizade perfeita e duradoura. Moabe não ficava muito distante de Israel, cerca de 120 quilômetros. Porém, o seu povo era bem diferente dos judeus. Como já foi dito em lições anteriores, os moabitas descendiam da relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha. Este início controverso estabelece o pano de fundo para a relação complexa entre os moabitas e Israel ao longo da história bíblica. Houve hostilidades e alianças entre os dois povos. No livro de Juízes, capítulo 3, versos de 12 a 30, temos o episódio de Eude, que libertou Israel do domínio moabita, refletindo os conflitos militares e políticos entre as duas nações. Em várias ocasiões, os moabitas opuseram-se aos israelitas, chegando a subjugá-los por algum tempo. Em 2 Samuel, capítulo 8, verso 2, é dito que Davi derrotou os moabitas, tornando-os servos de Israel e sujeitando-os a tributos. Nos capítulos 22 a 25 de Números, temos a história de Balaão, o profeta desviado que foi contratado pelo rei moabita, Balaque, para amaldiçoar os filhos de Israel. A intervenção divina não permitiu a maldição, mas Balaão ensinou Balaque a colocar tropeços diante dos filhos de Israel, oferecendo as mulheres moabitas para a prática da prostituição. O resultado foi que 24 mil israelitas morreram na ocasião, Números 25, verso 9. Os moabitas eram politeístas e adoravam vários deuses, entre os quais estava Quemos, frequentemente mencionado na Bíblia. Inscrições e artefatos arqueológicos confirmam a centralidade de Quemos no panteão moabita, sugerindo que a sua adoração estava profundamente enraizada na sociedade moabita. Com certeza, a jovem Ruth fora criada sob essas orientações religiosas, mas a sua vida estava prestes a mudar. Depois de seu casamento com Malom, convivendo com a sua sogra Noemi, logo percebeu que seu povo e a sua família estavam espiritualmente equivocados. O testemunho e a fé de Noemi trouxeram luz para a jovem moabita. Ao longo da história bíblica, há relatos de muitas pessoas que adotaram a fé judaica, integrando-se à comunidade judaica e à adoração do Deus de Israel. A história de Ruth é um desses exemplos maravilhosos de conversão na antiga aliança, onde a transcendência das barreiras étnicas, culturais e espirituais dão lugar à fé genuína ao Deus único e verdadeiro. A conversão de Ruth mostra que Deus não faz distinção de pessoas, Ele ama todos e está sempre pronto para receber aqueles que se voltam para Ele. A Bíblia diz, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Atos 10, 34 e 35. Ponto de número 1. A proposta de Noemi. Uma crise em família. A vida de Noemi não foi nada fácil. Provavelmente ela tenha sido a personagem mais provada de toda essa história. Observando os nomes de seus filhos, Malom, que significa doença, Quilion, definhamento, entendemos que ambos nasceram com debilidades físicas. O nome de seu esposo, Elimeleque, meu Deus é rei, sugere que ele descendia de uma família temente a Deus e fosse fiel, mas provavelmente também fosse debilitado fisicamente. Se já havia grandes dificuldades para Noemi, as coisas ficariam ainda mais difíceis com a morte de Elimeleque e seus 2 filhos. Ao invés de ser chamada Noemi, que é agradável, ela preferiu ser chamada Mara, que significa amarga. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ruth 1:20. Suas palavras demonstram o quanto ela estava ferida interiormente. Com certeza, muitos professores e alunos que estão participando dessa aula já passaram ou estão passando por grandes provações. Porém,
Devemos lembrar que Deus nunca nos deixa sozinhos e nunca nos prova além de nossa capacidade. Por meio das provações, Deus testa os fiéis, colocando-os em situações que revelam a qualidade de sua fé e o tamanho de sua consagração. As provações ocorrem de acordo com a providência divina. Algumas são mais difíceis do que outras. Na verdade, existem provações muito severas, como foi a de Jó. O salmista escreveu: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se refina a prata. Salmo 66, 10. Através dos profetas Isaías e Zacarias, Deus diz que prova o seu povo na fornalha da aflição. Isaías 48, 10, Zacarias 13, 9. É natural que algumas vezes fiquemos entristecidos durante uma provação, pois de fato as provações se expressam em momentos adversos e de grandes dificuldades. Porém, temos que entender que Deus continua ao nosso lado o tempo todo. Em cada provação, o Pai Celestial concede aos seus filhos a graça suficiente para que eles possam suportar todas as coisas, conforme disse Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. O apóstolo Pedro disse que no final de tudo seremos recompensados. Ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, 1 Pedro 1 e 7. Tirando força da fraqueza. Noemi não escondeu os seus sentimentos, mas também não se entregou ao ceticismo. Quando soube que Deus estava abençoando o seu povo em Belém, levantou-se com as suas 2 noras para voltar a Belém. Ela esforçou-se o suficiente para dar coragem às suas noras. Agiu como líder, mesmo em meio à tristeza e à dor que sentia pela perda do marido e dos filhos. A viagem de volta demandava uma caminhada de um pouco mais de 120 quilômetros, através de montes e vales entre os campos de Moabe e Belém. A idosa Noemi seguiu viagem, pousando pelo caminho e tirando força da fraqueza. Se tivesse se entregado à tristeza, com certeza morreria em Moabe, e sua história nunca seria contada. Pergunto aos irmãos, como queremos ser lembrados no futuro? Não podemos ficar paralisados pelas provações. Muitas pessoas dependem de nosso exemplo de fé. Se pararmos, muitos cairão. Se prosseguirmos, muitos serão animados. Outra pessoa que soube tirar forças da fraqueza foi Neemias. Quando tudo conspirava contra o futuro de Jerusalém, lemos sobre a sua atitude. Então lhes declarei com a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias 2,18. A vida não é fácil para ninguém, mas para alguns ela é terrivelmente insuportável. Em todos os casos, temos que esforçar as mãos para fazer o bem, sem manipulação emocional. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Rute 1, 6-8. A princípio, Rute e Orfa decidiram prontamente acompanhar o Noemi. Tão logo começaram a viagem, Noemi pensou no bem-estar de suas noras e mandou que voltassem às suas origens, para que pudessem se casar novamente, construir o seu futuro. Noemi não quis usar de nenhum poder ou manipulação emocional sobre elas. Mesmo sendo idosa, estava disposta a voltar sozinha para sua terra natal. Ruth e Orfa tinham cumprido bem o papel de esposas e noras, e agora não precisavam deixar a sua pátria e família para acompanhá-la. É impressionante que Ruth tenha escolhido ficar ao lado de Noemi. Ponto de número 2. A convicção amorosa de Ruth. Uma amizade provada e aprovada. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse,
Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Orfa amava Noemi, mas não tinha a mesma convicção de Ruth. Na segunda vez em que Noemi insistiu a que ela ficasse, Orfa beijou-a chorando e voltou para os seus familiares. A fé de Orfa era emotiva, porém fraca. Ainda hoje muitos se emocionam e choram na igreja, mas são desprovidos de convicção na hora de tomar as decisões ao lado da verdade do Evangelho. Havia uma clara indicação espiritual na atitude de Orfa. Noemi havia dito: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Noemi percebeu que Orfa voltaria ao modo de vida moabita, que incluía o culto politeísta, onde Quemos era o deus principal. Orfa convenceu-se de que ficar em Moabe era melhor para ela. E chorando abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, apegou-se a Noemi. Amizade na adversidade. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvido para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Ruth 1, 16 a 18. A amizade de Ruth servia de grande conforto para Noemi. Porém, mais do que isso, além de amor, Ruth demonstrava uma genuína fé em Deus. As suas declarações confirmavam que o trabalho de Noemi como discipuladora tinha sido um sucesso total. Assim como Paulo havia gerado filhos espirituais em suas prisões, Noemi também gerou uma filha espiritual em suas aflições. Um amor prático. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe. E chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas, Ruth 1, 22. O retorno de Noemi e Ruth a Belém foi, sem dúvida, parte de um plano de Deus, porque nessa aldeia nasceria Davi, e da forma como predisse o profeta Miqueias, em Miqueias 5:2. Então, Jesus também nasceria ali. A ação inteira foi coordenada por Deus para o cumprimento de suas promessas. Noemi e Ruth chegaram em Belém na primavera, no tempo da colheita da cevada. Havia muitos grãos nos campos de Belém para serem colhidos. Sabendo disso, Ruth não ficou parada, logo se dispôs a trabalhar para sustentar a si mesma e a sua sogra. Seguindo as recomendações da lei de Moisés, Ruth foi catar as espigas caídas nos campos de Boaz. A Bíblia diz: quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campos não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás aos pobres e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico 19, verso 9 e 10. O esforço de Ruth muito pressionou o chefe dos trabalhadores. No primeiro dia de trabalho, colheu cerca de 20 quilos de grãos. No fim do dia, colheu tudo e levou para sua sogra. Ruth não amava apenas de palavras. Conforme o ensino do apóstolo João, o amor deve ser por obra e em verdade. Ele disse: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3, 18. Ponto de número 3, a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Nesse ponto, vamos focalizar os principais pilares da espiritualidade de Ruth e Noemi. Primeiro, uma fé fervorosa. A disposição voluntária de Ruth em seguir Noemi estava baseada em uma fé fervorosa. O seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ao contrário de Orfa, Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e manteve uma vida austera, disciplinada entre os belemitas. Assim alcançou uma excelente reputação em Belém. Está escrito: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto dissestes te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth 3:11. Também uma fé que inspira. Deus precisa de pessoas como instrumentos para tocar o mundo. Noemi foi um destes instrumentos que Deus usou para tocar
a jovem moabita. O Deus de Noemi era bem maior que Quemos, a abominação dos moabitas. Ruth foi liberta de sua cegueira religiosa e se inspirou na fé de Noemi quando disse: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Paulo ensina que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Está escrito: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito, capítulo 2, de 3 a 5. Noemi cumpriu fielmente o seu papel de influenciar sobre as novas gerações. Não havia Bíblias naqueles dias para serem lidas, então Ruth leu a vida de Noemi. Sua fé foi totalmente inspirada na vida e na fé de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. Hoje temos poucas pessoas que servem de referência espiritual, como serviu Noemi. Ao contrário, estamos tendo muitos problemas com os exemplos maus, negativos, que estão depondo contra a integridade do Evangelho. A orientação de Paulo é que sejamos cartas vivas de Deus para este mundo, conforme lemos: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, segundo aos Coríntios 3:3. Paulo aqui está dizendo algo a respeito não de pregações feitas no púlpito, mas da maneira cristã de viver. O ensino de Paulo era um apelo para o testemunho, que pode ser claramente visto, contemplado e interpretado pelos não cristãos como o verdadeiro estilo de vida de Cristo, sensibilidade sob liderança. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Ruth, capítulo 1, versos 21 e 22. Quando Noemi estava nos campos de Moabe, ela mostrou a sua pujança, sua grande influência de liderança. O seu testemunho foi a base sustentadora da fé de Ruth. Mas quando retornou para Belém, ela se achava exausta, cansada. E isso é natural na experiência humana. Veja a experiência do profeta Elias, que depois de enfrentar os 450 profetas de Baal, também chegou à exaustão espiritual e precisou do socorro de Deus. Naturalmente, a psicologia feminina, que foi criada para a maternidade, para o carinho, para oferecer o conforto emocional para os outros, também essa psicologia feminina espera a sensibilidade das pessoas que estão ao seu redor. Noemi, a grande líder que sustentou a tantos, agora precisava ser sustentada. E foi para esta hora que Deus tinha preparado Ruth para estar ao seu lado. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Ruth 2:2. Ruth, preocupada com o bem-estar de sua sogra, partiu para o trabalho. Sua disposição em prover o pão de cada dia para sua casa abriria outras portas, as portas do desígnio de Deus para a sua própria vida espiritual. Quem quer ver Deus operando não pode ficar parado. Deus pode e quer abrir grandes possibilidades de bênçãos para a vida de todos os filhos de Deus. Porém, temos que partir para a batalha, temos que sair. Se você não tiver uma eira para malhar o seu trigo, faça o serviço num lagar mesmo. Se você não tiver uma grande espada para enfrentar o gigante, tome uma funda, algumas pedrinhas e vá em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. Se você não tem pão suficiente para alimentar uma grande multidão, descubra alguém que esteja disposto a doar o seu pequeno lanche para Jesus. Ruth começou catando espigas que caíam pelo chão. Porém, não passou muito tempo, Deus a fez proprietária de toda aquela fazenda.
Ruth também se tornou uma grande líder espiritual. Era de se esperar que o maior rei de Israel tivesse em seu DNA uma herança genética tão singular. E Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ruth 4, 21 e 22. Só para lembrar, Obed, filho de Boaz e de Ruth, foi criado por Noemi, que tomou ele como filho. E isso foi providencial, porque lá estava a grande líder, lá estava a grande mulher de Deus, preparando Obed para ser o pai de Jessé, para que Jessé fosse um bom pai também para Davi. Ela, Noemi, estava participando mais uma vez da história da redenção, guiando pontualmente aquele pequeno garoto chamado Obed, que ela tomou como neto. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Obed deriva do hebraico Oved, que significa aquele que serve ou aquele que adora. Glória a Deus. Vamos para a conclusão. O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor, que busca o bem-estar de outrem. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. O primeiro lugar mais propício para cultivarmos amizades verdadeiras, profundas, é na família. O segundo é na igreja. Vários são exemplos que nós encontramos na Bíblia. Nós temos Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Davi e Jonatas, Jesus e os seus discípulos pessoais, Pedro e João, Paulo e Timóteo, e por aí vai. Deus espera que nós sejamos capazes de criar vínculos especiais de amizade com propósitos discipuladores, evangelísticos e de aconselhamento. Paulo escreveu: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2,4. A amizade genuína baseada no amor é a maior estratégia para o crescimento da igreja. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe a semear essa amizade duradoura, verdadeira, com as pessoas, para que nós possamos atraí-las para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos os meus queridos irmãos, Deus abençoe todas as minhas queridas irmãs, aonde esta palavra chegar, ela chega te ajudando, trazendo ânimo, trazendo força para o seu coração. Amém? Até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.